Sintam-se abraçados por todos nós da Casa Espírita Sintonia Divina. Hoje teremos a palestra proferida por nosso irmão César com o tema Servindo ao Bem. Como a palestra é extensa, hoje a gente não vai fazer a leitura do Evangelho, vai fazer o exórdio, a prece e em seguida já a palestra. Para que a gente possa entrar no clima dos trabalhos, eu vou chamar a nossa irmã Raquel para que ela possa fazer uma pequena leitura do exórdio, do minuto de sabedoria, em seguida farei a prece. Boa noite. Boa noite. Minutos de sabedoria, 89. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. A mágoa envenena o coração. Domine as suas emoções. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo do seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante, para não perder a sua serenidade. Não perca a sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Que assim seja. Nesse momento, que a gente possa fechar nossos olhos e unir nosso coração e nosso pensamento a Deus para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Divino Redentor, por acréscimo de Tua misericórdia e infinita bondade, derrama sobre nós as Tuas dadivosas bênçãos. Cobre-nos neste instante com Teu manto protetor, com Teu manto de misericórdia, abençoando-nos e iluminando-nos com a Tua luz sublime. Mestre amado, toma nossas mãos nas Tuas e guia-nos para a Tua seara. Nossas almas anseiam por Tua luz, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Sem Ti nada somos e nada podemos realizar. Compadece-te de nós, Mestre generoso, espíritos enfermos e fracos que somos. Unidos a Ti, venceremos todos os obstáculos. Confiando em Ti e nos mensageiros espirituais que Te representam, nossa existência se tornará útil diante de Teus olhos misericordiosos. Assim seja. Passamos a palavra agora para o nosso palestrante César. Senhoras, senhores, bem amados, que a paz e o amor de Cristo sejam constantes em nosso coração. Sejam todos bem-vindos. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o grupo de estudo espírita de Arco-Verde. Vamos falar hoje da temática Servindo ao Bem. Sintam-se todos à vontade para qualquer instante interromper nossa fala para perguntar, replicar ou acrescentar algo. O objetivo é o aprendizado. É servir ao bem da melhor maneira, da melhor forma possível. Voltamos a setembro de 1939. Eclode a Segunda Grande Guerra Mundial. O Führer, Adolf Hitler, declara guerra aos países da Europa. E vamos mais precisamente a Varsóvia, ao gueto, onde vamos encontrar a personagem Helena Sandler, que tinha formação em assistência social, mas consegue um emprego naquele gueto para trabalhar nas tubulações, nos reparos que deveriam ser feitos naquele ambiente. Mas o objetivo não era esse. O trabalho remuneratório, a atividade profissional propriamente dita.
como holandesa que era, conhecia o intento dos alemães, dos nazistas, que já se falava de forma bastante aberta em tirar a vida de judeus, de pessoas com debilidades físicas, orgânicas, psicológicas, mentais, de um extermínio ao qual nós já temos conhecimento da história como um todo. E assim, montou na sua caminhoneta uma espécie de subsolo, um piso, onde pudesse, a partir do momento em que fosse sair daquele ambiente, tirar consigo algumas crianças que lá estavam presas com os seus pais. Era uma tarefa bastante difícil. Ela sabia da realidade. As pessoas que lá se encontravam aprisionadas, não. E como confiar a alguém desconhecido os seus filhos, os seus entes queridos? E ela dizia: vou levá-los para um passeio, tomarei de conta, dei-me a guarda, eu anoto o nome de vocês, e depois vocês se reencontrarão. A maioria foram levados para as câmaras de gases e tiveram as vidas ceifadas e não puderam mais abraçar os seus filhos. Nessa caminhoneta, Irena Sandler levava algumas crianças que, ao total, conta a sua história, a sua biografia, foram mais de 2.500 crianças salvas pelos zegotas, pelos indivíduos que faziam parte do grupo de resgate. E ela escondia no fundo falso dessa caminhoneta e tinha treinado o seu cachorro para, quando fosse passar pelo portal, latisse para os soldados nazistas, para os SS. E assim, poder abafar os grunhidos, os choros, as lamentações das crianças que estavam ali em um ambiente inóspito, fechado, apertado, e não sabiam para onde ir, afastados de seus pais. Ela anotou o nome de cada um e guardou em um vidro, e enterrou sob uma árvore no seu jardim, para mais tarde, acreditando em encerrar, como de fato, terminada a guerra, ela buscar esse reencontro desses familiares, dessas pessoas a qual são parentes. Mas, em dado momento, foi descoberta pelos SS, os soldados, os especiais do Führer. E assim, torturada ao ponto de lhe quebrar os pés, as pernas, os braços, manteve-se digna, forte, resiliente, e não entregou uma só criança, um só pai ou mãe adotivo, uma só família, nem todos aqueles que lhe davam amparo. Passado alguns dias, recuperada, foi condenada à morte. Então, é concedido para ela uma audiência especial. E os zegotas conseguiram, de uma forma articulada, corromper um dos guardas, que naquele instante da sua convocação para a audiência, grita-lhe de forma bastante severa, em polaco: corra. Ela imaginava recepcionar o disparo pelas costas. O projeto de arma de fogo é de perfurar os pulmões. Mesmo assim, corre deliberadamente, dobra a esquina, respira mais pausadamente. Não foi alvejada. Ao amanhecer, já com os seus correligionários, observa que na parede, onde todos os dias amanhecia uma lista de obituário, o nome Irena Sandler estava lá. Ela era considerada, então, morta, tinha sido executada naquele dia. Bom, nós poderíamos dizer que escapou da morte, sofreu bastante. Irena Sandler iria desistir. Não. Consegue um outro nome, que volta para o gueto de Varsóvia para salvar as crianças. É indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Não pense. Al Gore, na época vice-presidente dos Estados Unidos da América, defendendo a luta contra o aquecimento global, é que recebe o prêmio. Mais tarde vai encontrar o Papa João Paulo II e lhe entrega uma informação que recepcionava, que encontrava na prisão, entre aquelas palhas: Jesus, eu confio em ti. E sim, consegue reunir alguma daquelas crianças que, por suas mãos, pelo seu
Não, nem sempre vai ser fácil servir ao bem. Nós vamos colocar em risco a nossa própria existência física orgânica. Que diga e que se lembre dos cristãos primitivos que foram levados aos circos por aceitarem Jesus, mas iam cantando louvores, hosanas de alegria, por ter ouvido a palavra amor. E mesmo sabendo que ia ser dilacerado pelas feras, que teria o corpo consumido pelas chamas naquelas fogueiras, ainda assim, fiéis ao Cordeiro de Deus, abraçaram o serviço do bem e testemunharam sua fé. E aqui uma pergunta para todos nós: estamos dando esse testemunho? É uma pergunta de foro íntimo. Ou em uma dificuldade ou outra nós já estamos pensando em desistir. Ou porque está muito frio eu não vou para o centro hoje. Está chovendo. Ora, quanto tempo eu dedico à atividade espírita cristã, ao serviço do bem durante a minha semana? 1 hora na quinta-feira, assistindo a uma palestra, vindo no outro dia para o estudo. Vamos lá, colocar aqui uma conta rápida. São 7 dias na semana, eu venho todo dia. 1 hora são 7 dias. Bom, mas a semana tem 7 dias de 24 horas, são 168 horas. Se eu passar 10 horas no centro, não dá nem 10% do tempo afetivo de serviço do bem na casa espírita. Então me perdoem a franqueza, é pouco tempo vir e fazer uma palestra. Por isso, vou ficar muito feliz se mais tarde, amanhã, vocês lembrando dessa fala, eu vou fazer o bem, porque aquele homem velho feio falou um dia lá que a gente deveria se dedicar pelo menos por um instante a cuidar do outro, a protegê-lo, a servi-lo, a amá-lo, sem esperar nada em troca, e correr o risco de sermos vilipendiados, maltratados, machucados, humilhados. O exemplo maior, o Cordeiro de Deus, não tinha nada a reparar, não tinha débito nenhum a quitar, não tinha nada para se redimir, mas sofre com o madeiro inflamante, a cruz de espinhos, as chicotadas, os impropérios, as cusparadas, as ingratidões, para mostrar que a dor também é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, mas que nós podemos e devemos sofrer essa dor com paciência, humildade e resignação, porque se assim não for, teremos de voltar uma outra vez para passar pela mesma provação ou expiação até zerarmos o nosso saldo em relação à justiça divina ou natural. Conta Joana de Ângeles que o sofrimento maior do Cristo não foi a cruz, não foi a traição, não foi o sofrimento orgânico físico, e sim baixar o padrão vibratório para poder animar um corpo biológico, físico, orgânico, que não tinha condição de recepcionar um espírito de tamanha grandeza. Mas tamanha renúncia e amor por todos nós, a serviço do bem, Cristo esteve conosco. Como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, sendo julgado e levado à morte através do apedrejamento pelo seu cunhado Saulo de Tarso, que mais tarde desperta e entende que o caminho do bem não era aquele a qual tinha interpretado com o seu orgulho, com a sua ignorância, com a sua vaidade. Então aqui me reporto também do filme com Kevin Spacey, A Corrente do Bem. Ele fala, e o outro ator, ainda menor, Osmond Jr., em que na sala de aula ele era professor. Aqui apenas um spoiler. Instiga seus alunos para que pudesse fazer um projeto em que mudasse a realidade do mundo após ter inserido. E aquela criança busca ajudar mais 3 pessoas que não pudessem fazer algo diferente para si próprio ou para a humanidade como um todo. E ele ajuda alguém viciado em drogas, abandonado na rua pela família e por si próprio. Ajuda a própria mãe dentro de casa. E assim, vou deixar para vocês
Mas, em resumo, cada um de nós, ajudando 3, esses 3 ajudar mais 3 são 9, mais 3, 27, mais 3 vezes 3, 81, 283, e assim sucessivamente, onde todos nós poderemos formatar e formar essa corrente do bem, do amor ao próximo, nos auxiliando mutuamente. Sempre quando falo dessa temática, eu pergunto, mas já sabendo a resposta, você está satisfeito com o mundo em que vive? Nós geralmente reclamamos, com razão, da política, da insegurança, da miséria, dos hospitais que marcam nossas consultas para 2 meses, a cirurgia para 6 meses, do medo. Mas eu só estou reclamando? O que é que eu estou fazendo para mudar esse ambiente? Essa frequência de vibração. Eu continuo votando nos mesmos políticos de 40 anos e nos filhos deles. Então eu não quero mudança. Eu quero ainda estar na condição de vítima para supostamente ter o direito de estar reclamando. É preciso mudar esse quadro. O que é que eu faço? Eu ainda vivo reclamando do vizinho ou estou indo lá conversar com ele? Estou lhe dando um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma instrução. O que é que eu faço? Sintai. O que é que eu estou fazendo para melhorar o mundo após ter sido? Bom, eu particularmente, na atualidade, sou presidente do Grupo de Estudo Espírita de Arco Verde, já estive no Núcleo de Espírita Assistencial de Arco Verde, e posso dizer que sou daqui também, embora passe mais tempo distante, né? Mas eu me sinto em casa. Nesse trabalho de educação e de amor, porque aqui a gente relembra conceitos, a gente estuda novamente, a gente troca energia salutar. Aqui é mais fácil ter paciência, ficar 1 hora ouvindo alguém do lado de uma pessoa às vezes que a gente nem conhece, a gente se sente mais seguro. Então vamos levar essa formatação, essa vivência para casa, porque é lá, no ambiente doméstico, que não deve ser apenas a estrutura física, arquitetônica, a construção civil, mas um lar onde a gente se sinta em paz, bem, seguro, feliz e quer voltar para o aconchego, porque estão lá aqueles a qual nós merecemos e precisamos estar com eles. Então vamos o quanto antes projetar, planejar e executar para que a gente tenha esse mundo melhor. E isso logo tem que se ter reforma íntima. Porque me perdoem a sinceridade, como estamos dedicando pouco tempo ainda na atividade espiritual propriamente dita, nós somos materialistas. Às vezes faltamos ao trabalho do centro. Não marcamos uma palestra no centro. Não vamos à campanha do Filho no centro. Por quê? Porque temos uma reunião do trabalho profissional, do trabalho ao qual nós passamos um concurso, assinamos uma carteira. Opa! Está na hora de começar a analisar essa equação. Eu sou daqui? Não. Eu sou espírito eterno. Então não sou daqui nem vim para ficar. Logo, eu tenho minhas despesas, meus boletos, como todo mundo tem para pagar minhas contas, alimentação, transporte, saúde. Mas o que é mais importante? Por isso, esse questionamento. Porque a maioria de nós estamos vivendo, sim, como materialistas. Pasmem, nós vamos encontrar dentro do Centro Espírita pessoas com mais de 30 anos estudando e vivenciando, sendo presidente de centro, sendo trabalhador em outras esferas, com medo da morte. Então não entendeu nada ainda. Porque nós somos imortais. Nós temos a comunicabilidade. Quem vivencia a atividade mediúnica patenteia, constata isso toda semana. Então não se justifica mais. Isso eu digo para a gente ter essa constatação que ainda somos materialistas. Então vamos buscar a nossa higienização mental. O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou vendo? Com quem eu estou conversando? Porque isso vai influenciar meus pensamentos. E consequentemente minhas falas e logo minhas atitudes. Então mente sã, o corpo será são. Então nossas doenças físicas, orgânicas, é reflexo de um perispírito que está
recepcionando energias doentes de um espírito debilitado. É a forma transferindo para a forma a debilidade orgânica, porque aquela energia está descompensada. Mas, Pai, a maioria de nós estamos doentes por excesso de energia, porque nós estamos direcionando esse saber, essa força, essa vitalidade, essa energia a serviço do bem. Então, como uma pilha, nós sobrecarregamos. Aí vem dor de cabeça, vem ansiedade, vem dor no estômago, vem insônia e uma série de outros fatores. Por quê? Porque não estamos trabalhando. E outro ponto nessa atividade de reforma íntima, vamos ser preventivos com as nossas associações mentais. Por que não recordar Kardec, quando pergunta aos imortais, na questão 459 do Livro dos Espíritos? Os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que pensamos. De tão ordinários são, ou é a questão, que eles chegam a nos dirigir, como se fôssemos marionetes nas mãos dos Espíritos, direcionados. Então, por que não deixar ser influenciado pelos Espíritos do bem, da luz e do amor? Por que não deixar que a nossa pauta, a nossa vivência, seja a da questão número 625 do Livro dos Espíritos? Quem é nosso guia e modelo? Jesus. Nós o temos. É a menor das respostas do livro, porém a mais completa. Urge que façamos a nossa revolução moral, conhecendo a si mesmo, fraquezas, limitações, erros e também potencialidades, saberes, vontades, para melhor, conhecendo assim, vencer a si próprio. É o que fala a questão 919 também do Livro dos Espíritos. Será muito difícil, diz Joana de Anjos, eu reconhecer que preciso mudar se eu não entendo que sou materialista, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, prepotente. Se eu não me acho nada disso, por que eu vou buscar o conceito? Por que eu vou buscar a melhora? Eu só vou a uma farmácia, a um médico, se dói em algum lugar, se eu tenho alguma queixa. Então que eu me reclame, que eu veja o arqueiro e a trave no meu olho, e deixe nesse particular de olhar para a vida alheia. Em que eu me lembro de uma história de uma senhorinha muito educada, recebia as visitas em seu ambiente doméstico, mas ela era um tanto maledicente e falava muito da vizinha. E todo mundo lá que chegava, depois de 20 minutos de conversando, tomando um chá, um café, você levava, pessoal, mas minha tristeza de uma vizinha como essa. E olhava pela janela, que ela desceu andar, lá embaixo, veja que mulher imunda. Essas roupas ela lavou hoje, eu vi ela tirando da máquina, estendeu, estão rotas, estão manchadas. Parece que ela só faz sarrabuiar água lá nos lençóis, as roupas de uma água lá e estende. E assim fazia repetidas vezes. E os outros que a visitavam, amigos, familiares, como a maioria de nós, terminavam por se contaminar-se realmente. E ele começava a potencializar a fala contra aquela pessoa que nem conhecia. E isso ia disseminando o sentimento de inferioridade, da maledicência. Até que em dado momento aparece alguém mais prudente, racional. E depois de ouvir toda aquela queixa, toda a lamentação, aproxima-se da janela e passa a mão. O dedo veio sujo. Não eram as roupas que estavam sujas, era a janela dela. Então, como estão nossas objetivas? Como estão nossas lentes para enxergar o outro? Que a gente possa ter essa visão diária e buscar enxergar o que há de melhor no indivíduo e divulgá-lo, enaltecê-lo. Ah, mas no Evangelho não fala fazer o bem sem ostentação? Dar com uma mão para que o outro não veja? Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, para a gente não dar vazão e potencializar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Mas o bem merece e precisa de divulgação. Não com o intuito de receber os louros, os benefícios, os elogios terrestres, mas que o outro sinta instigado, com vontade, feliz também em servir
ao Cristo de Deus em servir ao bem. Então vamos divulgar. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível nesse trabalho de desenvolver um ambiente saudável, hospitaleiro, de cuidar do outro com dignidade, aqui independentemente de pigmentação da pele, de escolha partidária, quando tivermos educação suficiente para amar o outro como pessoa, mais da metade dos nossos problemas estará sendo resolvido. Mas enquanto ficarmos presos a algumas questões, algumas particularidades ideológicas, nós estaremos bastante distantes de resolvermos essa questão do bem em nós e no outro, no social. Então anotem na agenda de vocês, como os escoteiros, amanhã, melhor, hoje, porque o bem tem pressa, eu vou fazer esse bem. Está frio lá fora, eu tenho 2 casacos, porque eu não vou até a rua quando sair daqui e dou a alguém que esteja com frio. Ah, mas eu só tenho um. Será a caridade por excelência. Porque se dá de sobra, será a caridade. Mas como o óbolo da viúva, dar daquilo que falta, daquilo que vai ser necessário para a sua subsistência, essa é a excelência. Como eu sempre costumo lembrar, dar algo para alguém que pede é a mais simples da caridade. Coloca o bolso, tira R$2, 5 e dá a alguém que pede aí. Vai embora, você nem perguntou o nome. Na maioria das vezes, perdoe minha sinceridade, é para se ver livre daquela pessoa incômoda, suja, feia. Então dá logo os R$2, 5 de ser daqui de perto. É caridade, você deu seus 2, 5, 10 reais, ou seja. Mas essa caridade pode e deve ser otimizada, melhorada. Como? Vem cá. Está com fome? A maioria está com fome. Porque nós estamos vendo as nossas ruas. Não precisa ir muito distante. As pessoas se acordando no risco em busca do mínimo necessário. Não é só no nosso país. Então chama e pergunta para ele o que ele gostaria de comer. Está vendo a caridade melhorando? Eu estou me preocupando com o outro. Eu quero saber do que ele gosta. E eu vou ainda dar um plus, dar um brilho nessa caridade, se eu tiver humildade suficiente para dizer, senta aqui comigo, escolhe o que é comer e vamos almoçar juntos. Vai incomodar muita gente, vai perturbar alguns, até porque ele às vezes não está vestido a contento para o ambiente a qual se espera. Mas nós estamos inserindo o indivíduo na nossa vida, no nosso contexto, da melhor maneira possível. Então, nesse exercício diuturno de se fazer o bem, como diz Cora Coralina, o bem também se aprende. E aqui eu vou falar um caso em particular. Meus filhos já em idade, nos horários das reuniões, dos trabalhos, pai, você não vai para o centro não, pai, vai para o centro hoje, pai, está na hora do evangelho. Já há um condicionamento. E quando em dado momento, eu nunca fui multado, viu, Marquinhos? Está ali, meu professor foi quem me ensinou a dirigir. Mas eu passo no sinal vermelho, aqui é uma confissão. Mas o filho cobra na hora, vai sinal estava vermelho. E anote aí e não faça. Papai errou. Então, essas observações que a gente vai tendo de fiscalização e entendimento para que todo mundo se cuide, se proteja e evite os erros que ainda são muito comuns em nós. Aqui a gente se reporta agora do apóstolo Paulo no início falando de Saulo, que apedrejava. Mas Paulo já mais tarde, discípulo, o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Então a gente ainda vai errar muito, ainda vai passar por um sinal vermelho, ainda vai sentir raiva, ainda vai se perturbar com alguém. Mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Porque ainda dá condição de inferioridade, de pequenez que nós nos encontramos, por isso que estamos aqui, na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Vamos o quanto antes nesse trabalho de serviço ao bem, transformar essa atmosfera e a Terra se torna um mundo de regeneração. Mas isso é lá para 2050, 2060, a gente dá uma guinada significativa, onde muitos espíritos devotados, insatisfeitos com o mal, arraigados
no terror, no medo, serão expulsos da terra, como foram expulsos outrora de outros ambientes. Não precisa fazer muito. A gente acha que para salvar o mundo, bom, se você se salvar, já terá contribuído significativamente para a melhor do planeta. A gente vai fazer aquilo que a gente pode nas nossas posses. E que a gente se recorda de Divaldo Franco, quando certa feita, em uma reunião mediúnica, ele observa em um clarão enorme adentra a sala. Não precisou abrir porta. E ele percebe que é um espírito de luz. De imediato, imagina ser um espírito de uma grandeza, de uma outra esfera. Tamanha luz que termina por ficar encandecido. E aquele espírito vai se aproximando dele. Percebendo a sua perturbação pelo ofuscamento, baixa para o laboratório, e aí Divaldo reconhece, mas você? É você mesmo? Sim, Divaldo, qualquer surpresa. Eu vim visitar a minha casa, eu vim lhe visitar. Mas o que foi que você veio? Você não era aquela senhorinha que sentava lá atrás e chegava, arrumava as cadeiras, limpava o chão? Olha, Divaldo, eu farei e faço, e continuarei fazendo o que você dizia aqui na frente, nas suas palestras. Ame, perdoe, trabalhe, faça caridade, seja justo. Foi isso que eu fiz na minha vida, no meu lar, no trânsito, até chegar em casa. Mas o que a gente observa é que a gente tem muito de desculpismo na nossa vida para não fazer o bem e deixar sempre para depois. Quando eu me aposentar, eu vou ser bom, eu vou me dedicar a um trabalho social, eu vou ser voluntário em uma determinada tarefa. Pode ser que não dê tempo, tá? Então, corrida, não espera a aposentadoria, faz antes, ajuste aí essa agenda para poder, quando aposentado, mais tempo livre em tese, se dedicar sim ao labor. Agora, investindo na economia espiritual, na evolução do ser espiritual, mas há quem diga que não pode ajudar. Por quê? Porque é doente. Aqui um parênteses, deixo para vocês pesquisarem. Jerônimo, o gigante deitado, era alguém que saía de casa em cima de uma maca, transportado, às vezes colocava uma pedra de 30 quilos sobre o peito, sentindo dores artrosas nas articulações, mas saía feliz para divulgar o Espiritismo. E assim vamos encontrar vários outros exemplos de indivíduos, setas de luz, que aqui estiveram, mesmo diante do sofrimento físico, da dor, da doença, se dedicando ao bem. Mas eu sou pobre, eu não tenho como ajudar. Lembramos de Francesco Bernardoni, era de família rica. Foi cavaleiro templário, lutou nas cruzadas, defendendo a cruz de Malta. E o que é que ele fez? Ele renunciou toda a riqueza que tinha. Fez o caminho justamente contrário. Para assim, ter mais tempo, liberdade e autonomia para servir aos outros. Vamos encontrar certa feita no trabalho de Pepitório, que a gente hoje denomina de campanha do quilo, a rogar o auxílio para aqueles que viviam em determinado abrigo. Eram indivíduos excenados que haviam sido abandonados pelos familiares. E assim ele sai de porta em porta a pedir, o saco já estava a metade de óculos de benefícios, quando, em dado momento, é surpreendido por dois indivíduos que ele agride de forma verbal e ameaça, e toma tudo o que tem. Dai-me o que trazes contigo. Ele não reage, age de forma pacífica, benevolente, e entrega aquele saco de mantimentos para aqueles dois ladrões, que saem um tanto desconfiados, porque em tese esperavam um confronto. Foi tão fácil dessa vez. Então Francisco baixa a cabeça, e já imaginando como seria chegar no abrigo, sem nada, com as mãos vazias, coloca a mão no peito para pedir a Deus orientação para enfrentar a decepção daqueles que o aguardavam com alimento, e ele chegaria de mãos vazias. Quando sente no peito o medalhão da família, era de ouro, e ele se recorda que os ladrões tinham pedido tudo o que ele carregava consigo. Então volta e grita: senhores, por favor. Os homens já se preparam, agora ele vai reagir. Criou coragem. Me perdoem, vocês pediram tudo que eu trazia comigo. Esse é o medalhão de ouro da minha família.
E assim saíram, de cabeça baixa, em oração, e os homens, agora intrigados, seguiram. Não vimos na nossa vida tamanha renúncia. Quem é esse homem? E ao observarem, e quando Francisco de Assis chega naquele abrigo, ao ouvir a sua fala, e os olhos umedecidos daqueles que choravam esperando o alimento, porque também estavam com fome, adentram no abrigo. Mas agora somos nós que pedimos perdão. Está aqui o saco de alimentos, está aqui o seu medalhão, e a partir de agora nós vamos juntos trabalhar. Sim, o serviço do bem transforma, muda, converte os corações mais pequeninos que a gente possa imaginar. Ah, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou ajudar se a minha vida é muito corrida? É a casa, o trabalho, os filhos, o estudo. Vamos fazer um teste rápido? Olhem para aquele relógio, esse de parede, ou para o seu que está no braço, analógico ou digital. E a partir de agora vamos marcar 1 minuto. Esvaziem a mente de vocês e contem segundo a segundo. Valendo. Segundos. Um minuto parece uma eternidade, principalmente se você pontuar segundo por segundo. Quando a gente tem mais tempo, eu faço de 5 minutos. O pessoal fica agoniado. Está enrolando, não pode. Esqueceu da palestra. Não tem mais o que dizer, agora está inventando isso. Sim, esse minuto se foi. Nós não o perdemos, porque nós o estudamos, nós o analisamos. Como diz André Luiz, outros virão, esse não mais. Mas como é que a gente está aproveitando o nosso tempo? É uma riqueza que todos temos. Todos, a partir de meia-noite, receberá o dia 21 mais 24 horas. Dividam aí quantos minutos são. E o que é que eu estou fazendo? Ah, mas não dá para fazer nada em 1 minuto. É tempo de fazer o Pai Nosso. E aí sobram 9 segundos. Pai Nosso que você pode fazer de intercessão por alguém que sofre. Uma rogatória. E como diz Chico, se for uma mãe que peça, uma oração de uma mãe arromba as portas dos céus. Então a gente pode fazer muito em 1 minuto. Em uma leitura para alguém, em parar e dar ouvido para alguém, atenção. Hoje a gente está conversando com uma pessoa e olhando no celular. Olhe o olho, abrace de forma intensa, de forma significativa. Seja verdadeiro naquele instante. Vai passar 1 minuto abraçado? Raramente se demora tanto. E você transfere energia quando se abraça. Então vamos aproveitar esse tempo. Ah, mas eu sou pequeno, sou insignificante. É. Todos nós somos. Temos, como disse, fraquezas e limitações. E aqui fazemos uma outra experiência. Uma analogia. Somos nós essa folha. Frágeis. Débeis. Insignificantes. Alguém chega e faz o que quer com a gente, nos destrói, nos maltrata. Mas aí a gente se junta, se une. Eu, você, vocês, Yara. Alguém quiser tentar aqui? Mais forte, de 2 pessoas. Meu pai dizia sempre: sejam como um
Porque um vai suprir a necessidade do outro. Um vai cobrir um flanco, um vai cobrir a vanguarda, outro a retaguarda. E assim se protegendo, nós vamos nos cuidando. Vai sentir os abalos, as dores? Vai. Alguns espinhos vão passar, chegam a nos ferir? Sim. Mas como a vela, nós não vamos mais ter essa pretensão de guardarmos a luz só para nós. Porque quando uma vela acende outra e mais outra, a claridade aumenta. Não, ela não perdeu a luz dela. Ela dividiu. Então, quanto mais amor, quanto mais bem nós o fazemos, mas nós estaremos contribuindo para essa divulgação, essa proliferação, esse envolvimento do bem em nós. Ah, mas eu faço bem e recebo ingratidão. Coitado daquele que foi ingrato contigo, comigo. Eu não faço bem para agradar. Eu faço bem pela satisfação de fazer o bem. E não calcular os custos, os benefícios, os elogios que poderão vir ou não. Então, como os mares, que são formados por milhares de gotinhas, como as serras, os montes, são formados por vários grãos de areia, sejamos nós também essa corrente do bem, em que, unidos em oração, vamos transformar o ambiente do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta Terra. Mais uma vez, vamos ao Livro dos Espíritos, agora na questão 642, quando Brito Leão da Desarrimaio indaga aos imortais: para agradar a Deus, basta apenas que não se faça o mal? Ah, eu sou bom, não faço mal a ninguém, eu não tenho brigado, eu não tenho confusão, eu vivo em paz com todo mundo, eu não vou na casa de ninguém já para não ter nenhum atrito, nem me perturbar, nem perturbar ninguém. Bom, os imortais respondem de forma categórica. O Espírito de verdade diz: não. Não basta apenas não fazer o mal. Hoje, cumpre-se que se faça o bem com toda a sua intensidade, toda a sua força. Por isso, o Cristo supre a partícula negativa do ensinamento judaico milenar: não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito. Jesus chega e diz: faça ao outro aquilo que você quer para ti. Tornar a frase imperativa, positiva. Mas o que tem isso de tão excepcional? Hoje, estudando o doutrina espírita, a gente percebe que já é um grande mal não fazer o bem. Porque todos nós seremos responsáveis por todo o mal que ocorra, haja visto sermos omissos em dado momento, quando era para fazer o bem. E é isso que a gente ensina ao pessoal na infância e juventude, na evangelização. Está passando na rua, tem um caco de vidro, tem um prego, tem uma casca de banana, vai lá com cuidado, recolhe e aconsciona o cheiro. Porque se mais tarde passa alguém desatento, pisa na casca de banana, escorrega, cai, quebra um braço ou se arranha, eu que vi e que não tomei atitude, sou responsável por isso. Alguém que passou esse corpo naquele vidro que eu poderia e deveria ter tirado e acondicionado no local seguro, que se feriu, eu vou ser responsável por isso. E aqui a gente tem que fazer assim, porque o povo está chegando aí com as eleições, cuidado com o voto, porque nós somos responsáveis a quem nós colocamos lá em Brasília para nos representar, ou no Palácio do Campo das Princesas, ou aqui depois, para ser gestor na nossa prefeitura. Sim, nós somos responsáveis aquilo a qual nós pensamos e estamos fazendo. Outros, por seu desculpismo, vão dizer que já errou tanto, já cometeu tanto pecado, e aí, infelizmente, por conta da igreja tradicional, que diz que errou, está no inferno, pronto, acabou, você perdeu todos os seus direitos, né? Bom, tem jeito. Porque nós conhecemos um carpinteiro que tem uma pranha, vai doer, mas vai desempenar, vai desentronchar os erros que o menino fez. Porque não se aprendeu com o amor, com a razão, aí vem a dor, como instrumento de reparo, de despertar para o arrependimento, para o trabalho e, consequentemente, para a redenção. Então, não é Deus castigando, é o reajuste, é o reequilíbrio da natureza
influenciando em nossa vida como um todo. E por que não citar o livro há 2000 anos, quando Jesus, o carpinteiro divino, estava diante de Pôncio Pilatos, era senador romano à época, orgulhoso, prepotente, mas estava lá para pedir por sua filha Flávia. Podia ter pedido por ele. Foi encontrar-se com Jesus às escondidas naquele jardim. E o Cristo lhe fala de forma aberta: estou aqui, por Lorentus, por Flávia, porque ti, os séculos de sofrimento, te trarão de volta ao regaço do meu Pai. Mais tarde vamos encontrá-lo cego, na mesma encarnação, abandonado pelos outros patriarcas, pela própria família, humilhado. E no livro, 50 anos depois, vamos encontrá-lo como Nestório, escravo. E assim segue sua vida, até reconhecê-lo mais tarde como Emmanuel, guia e mentor de Chico Xavier. Mas precisou passar pelo caminho do sofrimento para limpar as suas impurezas. Como Judas, o Iscariotes, pensando em fazer o bem, capitalizar o grupo, eram 30 moedas. E dá a oportunidade de Jesus estar diante de todos os poderosos da época. Não, ele não compreendeu quando Cristo disse que o reino não é deste mundo. Pensou como um materialista. Jesus falava do Espírito, da vida futura. Judas só vem despertar 11 reencarnações depois. E dessas 11, segundo Roque Jacinto, fala, todas elas nascendo como leproso, até se redimir, quando reencarna como Joana d'Arc e liberta a França do jugo inglês. Mais uma vez, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então vamos perdoar. Não tem por que estar guardando lixo, não. Porque quando não perdoa, a gente tem o ressentimento, é ressentir, sentir novamente a mágoa, a dor que nos foi imposta em dado momento. Então, quando eu perdoo, eu não estou isentando o outro que cometeu algum equívoco, algum dano, fez uma ofensa comigo. Não, ele vai responder por isso. Mas eu estou me libertando. Porque se eu guardo uma água, eu vou estar me contaminando. É o veneno que eu tomo, querendo que o outro morra. Vai dar errado. Então perdoemos o quanto antes. E vamos enxergar em nós as nossas fraquezas e os nossos erros, para nos melhorarmos o quanto antes. Pensando, falando e agindo no bem. Já entendendo essa diferença entre caridade material e caridade moral. E aqui mais um convite para estudarmos. Aqui temos como referência bibliográfica dessa palestra, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição dos infortúnios ocultos. Então aqui alguns exemplos de como a gente pode e deve fazer a caridade. Doe órgãos, coloque no seu inventário, coloque uma carta, reconheça o cartório, ou coloque na mesma, no seu registro geral, a sua cédula de identidade. Depois de declarado o óbito, assinado pelo médico, seus rins, seu fígado, suas córneas, seus pulmões, pele e tecidos, não vão lhe servir mais, mas pode ajudar alguém a enxergar novamente. 2 córneas, 2 pessoas voltarem a ver, só para citar como exemplo. Então já fala com os entes queridos: dependendo de como seja a minha morte e que seja aproveitado os meus órgãos, eu quero ser doador. Vamos encontrar Richard Simonetti falando no livro Quem Tem Medo da Morte, os benefícios de quem doa. Você nem sabe o que está doando. É caridade por excelência. Porque você não vai esperar recompensa, nem tampouco agradecimento. Porque você não sabe quem vai receber. E nem se seu órgão vai estar útil, satisfatório para aquele que vai recepcionar. Então ele fala de um jovem que comete suicídio na sua existência, tamanha a perturbação que ele acomete, e depois de alguns anos sente como que essa profusão sanguínea que lhe saía do tórax por ter atirado contra o próprio peito, agora como se tornando um curativo, lhe estancando
o sangue, ele diminuindo a dor como uma analgesia. E ele pergunta: o que aconteceu? E o Espírito benfeitor lhe orienta, lhe informa: alguém que recebeu as suas formas, ora por ti. Então ele não sabe que foi você, fulano de tal, RG, CPF tal, que o fez, mas alguém que o ajudou indistintamente, que não pensou em recompensa. E hoje ele tem esse benévolo de auxiliar através da prece. Então, doe sangue, vê lá se encaixa. Os homens a cada 3 meses, as mulheres a 4 meses, renovando. Então, cada doação de sangue a gente pode auxiliar 4 pessoas em média. Quanto custa? Nada. Só desprendimento. Vai lá, se cadastra. Não é mob. Doa. Salva vidas. É importante. E mais tarde pode ser até a sua própria vida que esteja sendo salva. Doe alimentos. Não espere os alimentos ficarem mofados duros. E como disse, de sentar à mesa com alguém que pede um pouco, a caridade será mais bem feita ainda, se eu ficar com fome para dar de comer a alguém. É o amor, em uma das suas expressões máximas: renúncia. Chico, certa feita, perguntado por um repórter: você dá sopa ao povo? Essa noite eles terão o que comer. Talvez amanhã estejam com fome novamente, porque a gente, em dado tempo, eu só tomar sopa de 6 horas, meia-noite já estou com fome de novo. Não é tão substancial. Mas naquele instante, ele fez alguma coisa por alguém. Então vamos fazer a diferença na vida de alguém, que pode parecer insignificante para a gente. Não vou fazer isso, não. Vou doar esse tênis, já está com um ano que eu uso, a pessoa talvez nem queira. Doe tempo, doe atenção. Porque, pai, a maioria das pessoas hoje não estão precisando do alimento físico, material. Nós estamos no trabalho centro e percebendo quanto de pessoas chegam adentrando na nossa casa com ansiedade, distúrbio do sono, depressão, ideação suicida. E isso não resolve um feijão para amanhã, uma cesta básica, não. Com amor, com acolhimento, com conhecimento, com verdade, com sentimento e com abraço. É uma das formas em que a gente transfere energia, como já disse, com o passe. Então, quando a gente faz isso com devotamento, com desinteresse, reportamos o que Jesus ensinava: se desse de comer a quem estava com fome, se desse de vestir a quem estava nu, se desse de beber a quem estava com sede, se visitasse alguém doente no caso, foi a mim que fizeste. Então nós vamos ter já essa percepção de que estamos ajudando ao Cristo de Deus. Então que maravilha! Estamos ajudando a Jesus. Então vamos fazê-lo. Não vamos perder mais tempo. E como disse, temos responsabilidade social nesse contexto em qual estamos inseridos. Vamos combater as drogas, a violência, a corrupção. É para sair por aí prendendo gente? Não. Deixe isso para a polícia fazer. Mas você pode denunciar. Você pode informar que está acontecendo alguma coisa errada no seu bairro, na sua rua. Ah, mas não é comigo, deixa para lá. Está se aproximando muito. É lamentável ouvirmos e constatarmos em loco zumbis caminhando nas ruas, como nas cracolândias. Mas por que não? Na vida dele, ele faz o que quer. A gente tem que cuidar do outro antes que ele se perca. Porque às vezes é o irmão, é o filho, que se aproximou daquilo que a gente nem sequer tinha atenção e interesse, é a vida dele. Tinha agora a vida do nosso filho, ou até mesmo a nossa. Então vamos fazer essa diferença, porque ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, como também ninguém é tão rico que não precise de algo. A maioria das pessoas com maior necessidade tem poder aquisitivo financeiro, mas não consegue vencer por si só a ideação suicida, a obsessão, a depressão, o medo, a síndrome do pânico. Então urge que a gente se capacite para recepcionarmos
nessa gama variada de personalidades que nos chegam dia a mais dia. Não só na nossa casa espírita, mas os convites, as ligações que estamos recepcionando ultimamente. Vem aqui agora. E a gente não vai só. Eu geralmente peço reforço. E meus amigos espirituais, trabalhadores do bem, irmãos, já há uma acomodação, mudança daquela ambientação. E quando chego, a informação que tinha antes era uma pessoa esquálida, 40, 50 quilos, 6, 7, 8 homens. O meu porto disse que não conseguia segurar. Não estava só, obviamente. E aí a gente impõe as mãos. E essa força do bem, transmitida por esse veículo, esse vetor, cheio de defeito, mas também com boa vontade de servir, consegue transmutar aquela ambientação. Não com o intuito de expulsar demônios, mas de convidá-los, conquistá-los para Jesus. Então abraçamos a todos, vítimas e supostos algozes, porque, como costumo dizer, não há inocentes em trabalhos obsessivos. Todos são vítimas, mas inocentes não. Então, como consertar o mundo? Educando o homem. Exemplos nós temos, como já disse, Jesus, nosso guia e modelo, Francisco de Assis, que fala em amar as pessoas, não os seus defeitos. Porque ele não vai recordar de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que em dado momento, auxiliando, já estava com as economias fartas. Ao prescrever um medicamento para uma mãe que tristemente lhe olha nos olhos e derrama algumas lágrimas, doutor, agradeço o receituário, a consulta, mas como eu vou comprar o medicamento se eu não tenho nada? Ele vai nas gavetas, não encontra nada, o talãozinho de fiado já estava tudo preenchido. O que tinha era o anel de formatura, que não tem preço, tem valor estimativo, porque é uma conquista. 4, 5 anos, medicina 6 anos, dependendo da especialização, 9, clínica geral, no caso de cirurgia, médico cirurgião. E ele tem o discernimento de tirar do dedo o seu anel de formatura. Havia a sua educação, dê para o seu filho. Por que não lembrar de Mohammed Gandhi, que liberta a Índia, sem disparar um tiro, sem dizer uma palavra de ofensa, sem nenhum sentimento maléfico contra nenhum inglês. Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, em 1979, indagada qual a sua religião? O amor. Porque já vence as barreiras da religião e vive a religiosidade, o amor ao próximo. Então o serviço do bem não tem fronteiras, não tem barreiras, a qual nós às vezes pensamos e criamos os nossos conceitos e preconceitos. Por que não recordar Chico Xavier quando fala amar, amar sempre, sem esperar ser amado? Sejamos essa expressão de bondade onde quer que a gente se encontre e vamos transformar o outro. É o que a gente recorda quando Nelson Xavier, ao interpretar o próprio Chico, isso é uma entrevista no Fantástico de 12 de setembro de 2010, quando ele diz de forma categórica: eu era ateu até interpretar Chico. Então o amor se transforma. Então lembremos sempre, não fazer o bem já é um grande mal. E se a gente se salvar, terá contribuído significativamente para melhorar o planeta em que a gente vive. Tem quanto tempo ainda? 2? Então vou deixar a história para outro momento. Então o bem dominará. Uma prorrogação, vamos lá. O bem dominará a partir da coragem dos bons, que devem também ser audaciosos e destemidos. Não vamos ter vergonha de fazer o bem, não. Tá? Então, do livro Cartas e Crônicas, como é que a gente deve se comportar? Como é que a gente deve conduzir? Como é que a gente deve fazer o bem? Ir mais além, né? É a lição às trevas, primeiro do livro. No Vale das Trevas,
delirava a legião de espíritos infelizes, rixas, obscenidades, duestos, baldões, planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna, apaciguando e abençoando. Aqui abraçavam desventurados, apartando da malta, de modo a entregá-lo mais tarde a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seria difícil quando, enfurecido o mandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita acalmia e, impondo respeitosa serenidade à chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição. Que companheiros revelados se acomodassem, deixando livre passagem aquele que reconhecia o missionário do bem. Conhece-me? Interrogou o recém-chegado entre espantado e agradecido. Sim, diante o rude empreiteiro da sombra, eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar minhas feridas. Os circunstâncias entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: que mais te fez este homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Deu-lhe teto e agasalho. Outro inquiriu: que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos, a mim e a minha família, da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo, em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinastes a viver. Espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora. Emmanuel fala, né? Qual a maior caridade para com a doutrina espírita? A sua divulgação. Doutrina renovadora que nos esclarece e reúne com o pão do corpo. Estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender